Até o final deste vídeo você vai aprender como tornar a sua fé muito mais efetiva. Sim, uma fé que produz resultado, uma fé que realmente recebe, desfruta e usufrui daquilo que tem crido. Eu sou Dedé Mello e você está no meu canal. Se você quer ouvir sobre empreendedorismo, negócios, reino, a voz de Deus no dia a dia, na prática dos seus negócios, esse canal também deveria ser seu. Para isso, basta se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para não perder nada daquilo que a gente tem produzido por aqui. Talvez você já percebeu que algumas pessoas, ou até em algumas situações, você mesmo disse: Eu creio nisso, e você tinha uma convicção interna, era como se você pudesse registrar em cartório, mesmo que nada te desse essa segurança, mas era algo de dentro. Você sabia porque sabia que aquilo aconteceria ou que algo se manifestaria de acordo com o que você cria. Outras vezes na sua jornada você já quis esse nível de certeza, mas tinha uma leve desconfiança por dentro, e por mais que você falasse, por mais que você externamente se comportasse, não aconteceu. E mesmo você não verbalizando lá no fundo, teve aquele sentimento de sabia que não ia acontecer. Por quê? Uma vez foi tão fácil, você estava tão certo, outra vez parece que não foi. Parece que a fé não funcionou. A diferença entre um exemplo e outro chama-se convicção. O apóstolo Paulo chama isso de plena convicção. No texto de Romanos 4, falando sobre Abraão, ele disse que Abraão estava plenamente convencido. E eu quero olhar para a história de Abraão e te ajudar a chegar nesse lugar de plena convicção. Quando você está plenamente convencido, nada, nem as circunstâncias, nem o mundo, nem o diabo, nem o inimigo, nem ninguém, nada remove de você a certeza de que aquilo pelo qual você está crendo acontecerá. A Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 1, que a fé é a certeza, a fé é a convicção de fatos que não vemos, mas cremos. Então, fé, ela só opera aquilo que ela deve operar quando de fato você está em plena convicção. Um homem chamado John Wesley, ele tinha um termo que era assentimento mental. Ele falou que assentimento mental era um substituto pobre para fé, porque assentimento mental parece com fé. O que é assentir? Assentir é concordar. Então, assentimento mental é concordar com a mente, é entender as promessas de Deus, entender os seus sonhos, entender aquilo que você está crendo como uma boa ideia e não como uma verdade, não como uma certeza. Você simplesmente concorda que aquilo é uma boa ideia. Você olha para a promessa de Deus e diz: seria legal se acontecesse. Você olha para aquilo que você está crendo para o seu negócio, para a sua empresa e pensa: seria bem bacana se acontecesse. Parece bom, parece fé, mas só se torna fé quando você adiciona esse elemento chamado plena convicção. Plena convicção é diferente de concordar com a mente. A fé precisa ser mais do que uma boa ideia, ela precisa ser a certeza do seu coração. Já um outro homem chamado Paul Yong-cho, um homem que fundou a maior igreja dos últimos anos, das últimas décadas no mundo, ele chamava isso de substância. Ele falava que era a substância da fé. Então, quando ele cria para algo, ele imaginava algo, tinha um momento que certeza chegava no coração, o que eu chamo de plena convicção, chegando no coração. A partir desse momento, ele descansava, ele falava: agora eu sei, vai acontecer. Hoje, olhando para a história de Abraão, eu quero ajudar você, empreendedor, você, homem, mulher de Deus que está nos negócios, a desenvolver plena convicção. Muitos resultados não acontecem porque nós chamamos de fé aquilo que é simplesmente assentimento mental. E hoje eu quero te ajudar a se mover de um lugar para o outro. Quando olhamos para a história de Abraão, a primeira coisa que nós vemos é uma promessa de Deus.
Deus prometeu a Abraão: você vai ser pai de nações, pai de multidões. Essa era a promessa. A promessa era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele mesmo, prometeu a Abraão. E esse é o primeiro passo, esse é o primeiro pilar, essa é a primeira área que você deve olhar para desenvolver plena convicção. Plena convicção deve ser baseada naquilo que Deus falou. Deus não tem compromisso com as suas ideias. Deus não tem compromisso com os seus desejos. A Bíblia diz que ele satisfaria os desejos do nosso coração e não as concupiscências da nossa carne. Deus, ele tem compromisso com aquilo que ele falou. Se ele falou, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Eu lembro do texto de Hebreus que diz: havendo falado Deus, ele cumprirá. Então, se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Agora, se foi você que projetou, se foi uma ideia da sua cabeça, não quero cobrar de Deus aquilo que ele não falou. Eu lembro que em Jeremias 1, no versículo 11, o profeta Jeremias, ali no seu chamado, ele tem uma visão. E aí Deus pergunta para Jeremias: o que vês, Jeremias? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque como uma vara de amendoeira eu velo para cumprir sobre a minha palavra. Perceba, Deus não vela para cumprir sobre as suas ideias, os seus sonhos, os seus planos, os seus desenhos da Disney. Deus vela para cumprir sobre a palavra dele. O que Deus falou, você pode depositar a sua vida, porque o que Deus falou é inalterável, inabalável, inalienável. Glória a Deus, consegui falar essa palavra. O que Deus falou é a verdade. Agora, então, para isso, você precisa aprender a diferenciar o que são as suas ideias boas e o que são as ideias de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é apta para dividir alma e espírito. Então, tem coisas que chegaram no seu espírito que é Deus falando contigo, que é uma promessa de Deus. Agora, tem coisas que simplesmente são seus desejos pessoais. E nós erramos quando queremos colocar na boca de Deus palavras que são nossas. Quando queremos colocar diante de Deus e colocar, falar que Deus disse coisas que simplesmente a nossa mente projetou. E nós precisamos, de uma vez por todas, aprender quando é Deus falando e quando sou eu desejando. Não estou dizendo que o seu desejo natural, pessoal, é antagônico à vontade de Deus. Nem sempre é. Até porque a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Então, muitas vezes, Deus ele vai te orientar através da sua vontade pessoal, mas você precisa, a fim de desenvolver convicção, plena convicção, você precisa aprender a diferenciar o que é Deus e o que é seu desejo pessoal. Esse é o primeiro passo. Abraão ele não estava ancorado apenas no desejo pessoal dele de ser pai. Abraão estava ancorado no que Deus havia falado. E se Deus falou, descansa, vai acontecer. Eu tive um professor que dizia: quando um homem de valor, um homem de verdade, diz, está dito. Quando Deus fala, está feito. Essa é a diferença. Se foi Deus que falou, esquece, vai acontecer. Agora, eu disse esquece como um termo, como uma expressão, não é para você esquecer, não. A primeira coisa é você garantir que Deus falou. A segunda coisa é você fazer o que Abraão fez. Deus chama Abraão e dá duas imagens para ele: estrelas e pó da terra. Estrelas do céu e pó da terra. Deus estava dando a Abraão um alvo de visualização, uma imagem para a fé. Abraão tinha diante dos olhos dele a promessa de Deus. No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu estava lendo Provérbios 4, e em Provérbios fala sobre não tirar diante de nós as palavras de Deus. Nós precisamos deixar diante de nós, porque a nossa capacidade produtiva está intimamente ligada com aquilo que está diante dos nossos olhos. Então eu quero te dar um conselho: não deixa o seu feed de qualquer rede social se transformar em um inimigo para a sua fé.
Deixe que tudo que você vê, tudo que você enxerga, corrobore com aquilo que você está crendo. Abraão, à noite, saía, via estrelas. E aí ele lembrava: assim será. Durante o dia, ele podia pegar a areia, o pó da terra, e ao tentar contar, ele dizia: é impossível contar. Assim será. Abraão tinha uma meditação. E não é curioso? Porque em duas outras ocasiões na Bíblia, a Bíblia fala sobre meditar em dois períodos diferentes. Primeiro, Josué 1:8 fala: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Lá no final do versículo, Josué 1:8 diz: assim você fará prosperar o seu caminho. Já em Salmo 1, no versículo 1, ele diz: bem-aventurado que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores, nem se detém no caminho dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? De dia e de noite. E aí olha o resultado. Este será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e o que fizer prosperará. Meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que Deus falou, meditando nas promessas de Deus, quando? Dia e noite. Ou seja, o tempo todo, enquanto estiver acordado, você está meditando. Enquanto você está consciente, você está meditando. O que é meditar? A palavra meditar, ela traz uma ideia de ruminar, falar em voz baixa, falar consigo mesmo, trazer de novo a memória. É considerar a promessa de Deus como algo tão importante ao ponto de você viver pensando nela. É assim que se desenvolve plena convicção. Primeiro, você garante a convicção de que foi Deus que falou. Segundo, você passa dia e noite pensando, visualizando, imaginando, sonhando, vendo por dentro o que Deus falou. Terceiro passo, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de multidões. Agora, todas as vezes que Abraão fosse falar o novo nome dele, ele estava fazendo uma declaração de fé. Ele estava confirmando com a sua boca a palavra de Deus que ele visualizava e agora estava na sua boca. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 8, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. E aí ele vai falar aqui: se com a boca você confessa e com o coração você crê, você é salvo. Perceba essa relação entre boca e coração. Você fala e você crê. Então é assim que Abraão desenvolveu também firme ou plena convicção. Você pode olhar isso nas escrituras, por exemplo, 2 Coríntios 4, versículo 13, como está escrito: nós temos o mesmo espírito da fé. Aliás, eu citei invertido aqui, ó. Nós temos o mesmo espírito da fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Consegue perceber? Crer e falar. Marcos 11:23. Se disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, o que você diz vai acontecer. Mais uma vez, crer e falar. A Bíblia fala em Provérbios 18: morte e vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza como seu fruto. Você precisa vigiar o que está saindo da sua boca. Primeiro, garante que é o que Deus falou. Segundo, visualiza pela fé. Terceiro, fala de acordo com o que você está crendo. Um grande homem de Deus do século passado disse: fé é quando Deus diz algo. E eu digo a mesma coisa. Muitas pessoas tentam dizer: esses camaradas aí estão querendo mandar em Deus. Não, eu não estou querendo mandar em Deus. Eu estou querendo reproduzir, através dos meus lábios, o que os lábios do meu Senhor disse. Se sou apenas eu falando, não tem poder nenhum. Se apenas a palavra da minha boca, o efeito é mínimo. Agora, se aquilo que está saindo da minha boca é a palavra de Deus, aí isso é poderoso. Eu gosto do que Reinhard Bonk disse: as palavras de Deus na minha boca são tão poderosas quanto as palavras de Deus na boca do próprio Deus. O que ele está dizendo, ele não está dizendo que ele é tão poderoso quanto Deus.
Ele está dizendo que quando ele reproduz o que Deus já falou, isso é poderoso. Consegue perceber? É simplesmente reproduzir uma ordem que Deus disse. E não uma ideia que eu tenho na minha cabeça, um sonho que eu decidi. Não. É o que Deus disse. Isso é poderoso. Faz sentido? Então, o primeiro passo, você garante que é uma promessa de Deus. Segundo passo, você mantém essa promessa diante dos seus olhos, use a sua imaginação. Eu quero bater nessa tecla, eu vou fazer um vídeo só sobre o poder da imaginação, mas use a sua imaginação. Terceiro passo, use a sua boca, deixe a palavra de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Deus falou, se tornar a sua confissão, se tornar aquilo que sai dos seus lábios, se tornar o leme, né? A Bíblia chama, lá em Tiago, chama a nossa língua de leme da nossa vida. Então, ajusta o seu leme para falar de acordo com o que Deus falou. E por último, que Abraão fez foram ações correspondentes. Deus disse: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela. Abraão obedeceu. Primeiro ele obedeceu em parte, só saiu da terra e levou o sobrinho, mas depois mandou o sobrinho embora. Então ele obedeceu plenamente. Teve uma ação correspondente. Agir com o nível de revelação e com as direções que você já recebeu de Deus vão te colocar nesse lugar de plena convicção. E a lógica é óbvia. Imagina comigo, Pedro. Pedro ele estava mais convicto. Quando viu Jesus, tinha achado que era um fantasma, falou: Mestre, manda eu ir ter contigo. E Jesus diz: Bem, Pedro estava mais convicto nesse momento ou quando ele tirou o pé do barco? E o pé dele firmou. Tudo bem, depois dúvida chegou no coração dele, mas Pedro começou a andar sobre a água. Eu imagino que quando aquele camarada tirou o pé do barco, o primeiro pé do barco, e viu que o pé firmou, meu amigo, uma certeza deve ter tomado conta dele e ele foi para um lugar de plena convicção. O fato dele prestar atenção no lugar errado fez ele sair desse lugar de convicção e naufragar. Mas dar um passo de fé vai te colocar nesse lugar de convicção. A Bíblia diz em Tiago 1, versículo 22, se eu não me engano, que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a nós mesmos, porque quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que vê o seu reflexo no espelho, vai embora e logo esquece, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e é um operoso praticante, se torna bem-sucedido no que faz. Você precisa não simplesmente saber que foi Deus que falou, ver a promessa concretizada por dentro. Você não precisa apenas falar, mas você também precisa agir à altura daquilo que Deus já te pediu para agir. Muitas vezes dizemos que estamos esperando em Deus, quando na verdade é Deus que está esperando a nossa obediência. Eu gosto de pensar em dois textos, né, dois paralelos. Um que é um pai que traz seu filho diante de Jesus e os discípulos de Jesus não puderam curá-lo, e esse pai fala: Jesus, faz alguma coisa se pode. Jesus dá uma resposta brilhante. Ele diz: tudo é possível a quem? Ao que crê. Jesus não diz que tudo é possível a todo mundo, ele diz que tudo é possível para quem crê. E aí esse homem, ele faz um diagnóstico do nível de fé dele e ele diz: olha, eu até creio, mas a convicção não chegou ainda não. Jesus, compadecido daquele pai. E também eu acredito que da vergonha que seus discípulos passaram, Jesus diz, Jesus vai e cura. Agora, tem uma outra história na Bíblia que uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade ouviu sobre Jesus. Perceba, ouviu. E aí então ela entendeu que Jesus é aquele que cura. E aí ela dizia consigo mesma. Eu gosto porque o texto não coloca, o texto coloca essa palavra no infinitivo, dizia. Ela não disse consigo mesma, mas dizia consigo mesma: se eu apenas tocar, serei curada. Se eu apenas tocar, serei curada. Se eu apenas tocar, serei curada. E eu acredito que isso encheu essa mulher de fé, de plena convicção, ao ponto dela fazer uma loucura. Ela, que nem deveria estar no meio das pessoas, passou no meio de todo mundo, tocou nas vestes de Jesus e foi plenamente curada. Por quê? Porque ela estabeleceu plena convicção. Jesus confirma isso porque Jesus fala: filha, a tua fé. Jesus não disse: fui eu.
Óbvio que foi através de Jesus, com certeza, mas Jesus disse: foi a tua fé que te curou. Perceba, eu não estou querendo dizer que a nossa fé recebe de Deus independente de Deus. Não. A nossa fé é usarmos o que ele nos deu para recebermos o que ele soberanamente providenciou. Nós não colocamos Deus contra a parede, ele é o Senhor, mas nós colocamos as circunstâncias contra a parede e ordenamos que elas se submetam à vontade do soberano Senhor, que aquilo que ele disse se cumpra em nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você saia do lugar de assentimento mental para usufruir, vivenciar e se deleitar no cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Agora eu quero te pedir uma coisa. Eu acredito que esse vídeo daqui de cima, ó, ele é a melhor opção para você. Já o YouTube acha que esse daqui é o melhor para você. Clica e me diz quem que estava certo, eu ou o YouTube. Deus te abençoe.